Você não vai acreditar no final dessa história. A nossa vítima tinha 10 anos, ela foi assassinada em um riacho e essa história vai te deixar chocado. Antes de começar o caso de hoje, muito prazer, eu me chamo Mayara Failassi, sejam bem-vindos ao canal Estantes de Mistérios. Aqui nós falamos sobre casos criminais reais, teorias e histórias macabras. Se você é novo por aqui já sabe, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e eu espero que vocês gostem do caso de hoje. Kate Coleman, ela tinha 10 anos de idade quando aconteceu uma coisa muito ruim na vida dela. Mas para contextualizar um pouco, ela era uma adolescente muito comum que morava no estado de Indiana, numa cidade pequena, uma cidade que era considerada uma cidade bem segura, com uma taxa de criminalidade bem baixa. Ela era uma adolescente bem comum, bem normal, para falar a verdade. Não se tem muitas informações, apenas que ela vivia muito bem com a sua família, com os seus pais, que ela era uma boa aluna e ela tinha uma vida comum de uma criança comum. Ela sempre gostava de brincar. Depois da escola, ela estava sempre rodeada de amigos, de crianças. Ela era uma criança bem imperativa, ela estava sempre fazendo as suas atividades. E como a cidade que ela morava era uma cidade com a taxa de criminalidade bem baixa, não era nenhum problema para a família ela poder sair na rua, ela poder ficar na rua, fazer as atividades dela, fazer as coisas dela. Basicamente, ela sair para fora era uma coisa comum, era uma coisa normal. Mas tudo mudou na vida dela e da família dela no dia 25 de janeiro de 2005. A Kate, ela estava em casa naquele dia. Quando ela foi usar o banheiro, ela percebeu que tinha acabado o papel higiênico. Ela falou para a mãe dela que o papel higiênico tinha acabado. E a mãe dela falou para que ela pudesse ir na mercearia ali perto comprar. E mais uma vez, era uma coisa comum ela sair da casa dela, ir para o mercado, ir para a escola, brincar, fazer as suas atividades. Não tinha um problema, a mãe dela não via problemas dela sair de casa sozinha por ela ser uma criança de 10 anos. E nesse dia, no dia 25 de janeiro de 2005, ela viu que não tinha papel higiênico na sua casa, falou para sua mãe e a sua mãe falou: uma coisa normal, vai lá e compra o papel higiênico e tá tudo bem. Era uma coisa comum, então ela foi e demorou para voltar. E a mãe dela não chegou a se preocupar tanto naquele primeiro momento, porque, como eu falei, ela era uma criança hiperativa. Ela sempre brincava. A mãe dela supôs que no meio do caminho ela poderia ter encontrado algum amigo, alguma amiga da escola e ter parado na rua para brincar. Também era uma coisa normal, era uma coisa que já fazia parte da vida dela. Então, a mãe dela, naquele primeiro momento, chegou a pensar isso, mas ela começou a se preocupar muito mais quando ela de fato não voltou para casa. Começou a ligar para alguns vizinhos, alguns amigos da escola, para pais de amigos da escola, para ter notícias dela, da criança, e ninguém sabia dela. Ninguém viu ela na rua, ela não estava brincando com nenhum amigo, ela não estava na casa de nenhum amigo, ela simplesmente não estava em lugar nenhum. Nesse meio tempo, o pai dela, que se chamava John, ele não estava em casa, ele estava no trabalho. E quando ele chegou do trabalho, a mãe da garota falou: olha, ela desapareceu, tá acontecendo alguma coisa, isso não é normal, não tá certo. Eles decidiram sair pra rua eles mesmos, atrás da criança, da menina, da própria filha. E a vizinhança ali fizeram uma mobilização para que eles fossem procurar a criança junto com ela, para que eles fossem procurar a garota junto com ela. Eles não encontraram nada, foi então que eles decidiram que era o momento de chamar a polícia. A polícia começou a fazer uma busca ao redor da criança ali no bairro. E eles colocaram cães farejadores para procurar pela menina. E o que os cães encontraram foi algo terrível. Bom, para começar, no início da investigação, 2 vizinhos relataram que naquele dia a Kate foi até a casa deles, falando que viu o cachorro do vizinho morto. Falando: olha, viu o seu cachorro morto. O retrato falado de um suposto sequestrador também foi criado. Um homem entre 18 e 20 anos de idade, extremamente magro e com cabelos pretos. Esse retrato falado foi feito devido a uma testemunha que disse ter visto Kate naquele dia dentro de uma caminhonete ao lado de um motorista com essa aparência. Tanto que a polícia estava fazendo a busca pela garota, a família recebeu uma notícia muito ruim, que o corpo da Kate havia sido encontrado próximo a um riacho.
Kate apresentava algumas marcas de abuso sexual, tendo as mãos e os pés amarrados. A autópsia revelou que a causa da morte foi afogamento, pouco tempo depois da descoberta do corpo. Um homem chamado Charles, conhecido como Chuck, foi preso e acusado pelo assassinato da Kate. Esse homem, ele foi acusado porque ele morava próximo do mercado aonde ela foi comprar o papel higiênico. Porque ele era um suspeito de todo mundo, porque segundo os relatos dos vizinhos, ele era um cara muito estranho. Era aquele tipo de cara que quando você saía da janela da sua casa, ele tava com o braço cruzado, olhando pra sua casa do nada, parado, como se fosse um maluco. E eventualmente na vizinhança tinha muitas reclamações que ele dava festas absurdas, com barulhos absurdos, sem se importar nem um pouco de estar incomodando outras pessoas. Segundo esse homem, que se chamava Charles, ele disse que a Kate o viu vendendo drogas e ele precisou dar um susto na garota para que ela não contasse nada a ninguém. Ele então sequestrou a menina e a levou para seu trailer. E no meio da noite a amarrou próximo ao riacho. A intenção era amedrontá-la, mas ela acabou morrendo após cair na água. E Charles negou que tenha abusado da garota. O caso supostamente poderia estar encerrado, só que a polícia começou a ver algumas coisas muito estranhas que não faziam muito sentido no depoimento dele, sabe? A polícia então começou a desconfiar de que ele estava mentindo. No corpo da menina foi encontrado um DNA, o mesmo que estava numa bituca de cigarro descartada bem próximo do corpo da Kate. Surpreendentemente, a amostra não pertencia a Charles. Então vai entender a cabeça de um cara que confessou um crime que não cometeu, porque ele falou que levou a menina pro trailer dele e queria apenas amedrontá-la, né? Então vai entender o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa. Mas ao colocar aquele material biológico de DNA nos dados da polícia, a polícia conseguiu um novo nome. O nome é Anthony Stockelmer, morador local e pai de 3 filhos. A polícia foi até a casa desse homem e ele tinha família, ele era uma pessoa conhecida ali no bairro, em sociedade. E ele foi preso. Quando ele chegou na delegacia, ele confessou o crime. Ele disse que foi ele que matou a garota e abusou dela sexualmente. Mas naquele momento, ele não falou o motivo pelo qual ele fez aquilo. A única informação que tanto a família quanto todas as pessoas que estavam envolvidas nesse caso eles tiveram era que esse homem ele era um ex-operário de uma fábrica, ele tinha esposa e filhos, porém ele tinha sequestrado a garota, ele a levou para perto de um riacho e ele abusou dela sexualmente, depois matou ela afogada e abandonou o seu corpo naquele lugar. Então, ele chegou a confessar esse crime, mas os promotores não deram maiores detalhes do que podia ter acontecido ou o verdadeiro motivo. Ele foi condenado à prisão perpétua e transferido para uma cadeia local, mas o que Anthony não sabia era que um primo de Kate, chamado Jared Harris, há 22 anos, também estava naquela prisão. Em setembro de 2006, Jared entrou na cela de Anthony e dominou e tatuou a sua testa a vingança de Kate, para que a morte da garota nunca fosse esquecida, o abusador ficasse marcado para sempre. Até hoje, a comunidade local acredita que a prisão perpétua foi pouco para ele e deveria ter sido condenado à pena de morte, que a prisão perpétua seria pouco. Eu já acho a prisão perpétua pior do que a pena de morte, porque ele morreu, acabou. Agora a prisão perpétua ele vai sofrer para sempre, né, na prisão. Então eu acho que é mais torturante pro tamanho da crueldade que ele cometeu do que se ele morresse. Já o primo da Kate, como ele atacou esse homem, o Anthony, e ele fez uma tatuagem na testa dele, ele pegou mais 7 anos de prisão, porque ele chegou a cometer um crime de agressão. O caso dessa garota teve um desfecho. Me conta aqui nos comentários se você conhecia essa história, se você já conhecia, o que você achou desse caso. Deixa aqui para que eu possa ficar por dentro de tudo. E espero que vocês tenham gostado. Lembrando que nós temos conteúdos aqui e em outras redes sociais também. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse vídeo foi gravado no espaço U360, um estúdio audiovisual que fica aqui na Avenida Paulista. Eu vou deixar também as informações aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo.